Boa noite, graça e paz, meu irmão, meu amigo. Que bom estar com vocês de novo. Dessa vez de um modo diferente que das últimas semanas, no culto inteiramente virtual essa noite. Um pequeno retrocesso no nosso estado pandêmico, mas estamos aqui na sede da Primeira Igreja Batista Nova York. Vamos levar até você um pouquinho de nós, um pouquinho do nosso abraço, nossa oração, nosso carinho, nossa fé, uma palavra de amor e de esperança. Vamos louvar ao Senhor. Estamos começando com um pouquinho de atraso, mas quero convidar você a estar conosco e você a cultuar conosco. Não apenas assistir um culto, não apenas ouvir uma mensagem, mas você cultuar e adorar a Deus. Onde você estiver, chame sua família, chame seus familiares, se reúnam, entre em espírito de adoração, de culto, de louvor, louve a Deus conosco, adore a Deus conosco. Nós vamos cantar, o Paulinho está aqui, vai nos ajudar com a adoração, com o louvor, a Jéssica está ali em toda a parte técnica. Vamos continuar a meditação da semana passada, no jardim da aflição. O texto é Mateus 26, Jesus no jardim de Getsêmani. Antes disso, eu quero ler com vocês primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 7, primeira de João, carta de João, a primeira, 4, 7 e os versículos que virão, porque nós queremos falar um pouquinho sobre amor. Então chame as pessoas a quem você ama, chame os seus queridos na sua casa, se reúna com eles, compartilhe o link para que você possa, ainda que virtualmente, você estar conosco, se unir a nós. Vamos orar por vocês. Você pode deixar pedido de oração, pode deixar um comentário, pode deixar uma palavra de encorajamento, que também faz parte, também ajuda a gente, pode deixar uma palavra de ânimo para alguém especificamente ou para toda a igreja. Você pode deixar a sua contribuição financeira, depois você vai ter um momento onde o Paulinho vai te explicar isso um pouquinho melhor. Você pode orar conosco e é isso que nós vamos fazer agora, né? Quero pedir você que feche os seus olhos, onde você estiver, e vamos orar. Deus, nós nos reunimos agora como igreja, e mesmo além do limite da materialidade, da presença física, nós nos unimos. Nós somos corpo, nós somos família, nós somos igreja. Te louvamos por isso, e assim nós vamos te louvar, assim nós vamos te adorar, assim nós vamos te cultuar hoje, Deus. Porque Tu és digno, Pai, porque a gente só pode falar de amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Por causa do amor do Senhor, que permeia toda a nossa vida e todas as nossas vidas. Então nós queremos te agradecer pelo Teu amor, que está em evidência mesmo em tempos tão difíceis. Obrigado por Teu amor, Senhor. Obrigado pela igreja, pela Primeira Igreja Batista Nova York. Que o Teu abraço, que a Tua presença, que o Teu Espírito, que o calor do Senhor chegue em cada casa nessa noite. E faça de cada casa uma extensão da igreja, e faça de cada casa uma pequena igreja, faça de cada família um pequeno rebanho, um pequeno aprisco do Senhor. Em nome de Jesus, prepare esses corações, fala, Senhor, aos nossos corações, que cada irmão agora possa entender que ele não está assistindo um vídeo da internet, mas que ele está reunido como igreja, e que ele está diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, aquele que nos amou e se entregou por nós. Que cada um agora entenda que o Senhor é digno de ser louvado, adorado, cultuado, digno da nossa oração. Que cada um feche os olhos agora para contemplar um pouco da Tua grandeza e da Tua majestade e da presença desse Espírito do Senhor que está em todo lugar, em toda. O Espírito agora nos una e faça de nós igreja, e faça-nos sentir igreja do Senhor, povo do Senhor, rebanho do Senhor, família do Senhor, casa do Senhor, em nome de Jesus. Ao Senhor toda honra, glória e louvor. Amém? Primeira carta de João fala sobre amor, toda a carta praticamente. Mas a partir do versículo 7 aqui do capítulo 4,
Diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito, Jesus, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho Jesus para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conheceremos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Por que essa palavra sobre amor? Porque eu quero conclamar você, meu irmão em Cristo, você igreja, você membro da PIB Nova York, a entender que nós somos discípulos de Jesus, que nós somos pessoas que devemos amar uns aos outros e amar na prática, não em palavras, mas em verdade, em ação, como o próprio João ensina. Nós devemos entender que o nosso amor a Deus, ele se reflete, ele é vivo, ele é tangencial, ele é real, ele é realizado no amor ao próximo, no amor ao irmão. Quero que você entenda que mesmo afastados de cultos, de celebrações, de encontros presenciais, de eventos, de encontros de casais, de escola bíblica, de encontros de jovens, adolescentes, homens, mulheres, de chás, de cafés, de eventos especiais, de cultos nos lares, de pequenos grupos, nós somos igreja. E, acima de tudo, nós temos alguns elos que nunca serão retirados de nós, e entre esses elos, o elo perfeito, que é o amor. Quero conclamar você a demonstrar e viver o amor 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, o mês inteiro, a semana inteira, não apenas no domingo e não apenas nos nossos encontros. A ser igreja, a amar o seu irmão, a socorrer o seu irmão, a ajudar o seu irmão, a telefonar para o seu irmão, a fazer chamadas de vídeo para o seu irmão, a procurar saber como ele está, a suprir as necessidades do seu irmão, a dividir o que você tem com o seu irmão, a se importar com o seu irmão, a dar a sua vida pelo seu irmão. Lembrando que aquilo que eu sempre digo aqui, que dar a vida pelo irmão não é morrer no lugar dele, é viver por ele, né? Não é se lançar na frente de uma bala e levar a bala no lugar do irmão. Não é isso que é morrer pelo irmão, dar a vida pelo irmão. Dar a vida pelo irmão é viver, dando a sua vida, literalmente vivendo a sua vida, dando a sua vida pelo irmão. É isso que eu quero conclamar você a entender, que nós continuamos sendo igreja. Ser igreja é muito mais do que nos reunir em cultos e celebrações e eventos. Mais para frente eu vou falar sobre o aspecto missional do nosso ser igreja. Nós temos missões, propósitos, tarefas a cumprir como igreja. Mas hoje eu quero falar do aspecto mais relacional. Nós somos igreja para amar. Você tem que amar a ovelhinha que faz parte do mesmo aprisco, do mesmo rebanho que você. E mesmo à distância a gente pode amar. Com certeza. Não é? Vamos louvar o Senhor, meus irmãos.
Esse Deus que nos une em seu amor uns com os outros, nesse amor que é um amor que está acima da nossa visão, né? Porque Deus é amor, é tão complicado, é tão difícil a gente entender esse grande amor do Senhor. Não é complicado, é difícil nós entendermos quão grande amor o Senhor tem para conosco. E quão grande é esse amor do Senhor para conosco. E uma pessoa escreveu uma canção dizendo que esse amor é um ousado amor. E é verdade, ele é ousado, porque é um amor de entrega, é um amor de sacrifício, é um amor que não tem nada comparado. E é esse amor que nós cantamos. Você que está na sua casa pode cantar conosco também, um ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Infinito amor de Deus. Impressionante amor de Deus. Grandioso amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de esse amor que a gente vive, esse amor que a gente canta, e esse amor que você pode cantar e viver também na sua casa, nesse tempo difícil, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, você também pode cantar desse amor e viver esse amor. Muito mais que cantar, irmãos, a gente precisa viver esse amor de Deus, e verdadeiramente sermos filhos desse Deus, vivendo esse amor, esse ousado amor desse Deus. Queridos, nós temos que lembrar também das nossas ofertas, dos nossos dízimos e nossas ofertas. Esse tempo, o templo está parcialmente fechado, mas nós temos despesas. Eu sempre tenho falado, né? Nós temos contas a pagar, nós temos coisas a cumprir, ou dívidas a cumprir. Então, os irmãos podem aí, na sua casa, daí da sua casa mesmo, pode depositar o dinheiro aí na conta eletrônica, você pode ir no banco, ou você pode fazer uma transferência bancária para a conta que está no seu vídeo aí. Eu tenho certeza que a Jéssica já está mostrando essa tela aí para vocês. E você pode acessar essa conta e fazer o seu depósito, o seu dízimo e sua oferta. E se isso ainda não for possível, você pode solicitar um dos irmãos que possa buscar na sua casa o dízimo, porque nós temos dívidas. Essa semana já começa a primeira semana do mês de julho praticamente, e nós já temos dívidas para pagar, irmãos. Então nós temos coisas para fazer, então os irmãos possam estar nos ajudando, em nome de Jesus. Não se esqueça de colaborar com essa obra, que é a obra do Senhor, não é a obra do pastor, não é a obra do irmão Paulo, da irmã Ellen, do irmão fulano, do irmão Beltrano, é do Senhor. Então que você possa estar ajudando nessa grande obra, que é a obra do Senhor também, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos estar abrindo os nossos corações mais uma vez. Abra o seu coração, ouça da palavra do Senhor, ouça o que o Senhor tem para falar contigo, e eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você. Domingo passado ele já falou comigo assim tremendamente, eu até falei com o JC, o Senhor falou comigo tremendamente, ele falou, muito bom meu irmão, falou comigo também. Que Ele possa falar ao seu coração também nessa noite, e nessa palavra vinda do Senhor, para a vida do pastor, primeiro para a vida do pastor Marcelo, e depois direcionado para a sua vida. Que Deus te ilumine, que Deus abra o seu coração, abra a sua mente, para você possa entender a palavra do Senhor. Tenho certeza que Ele vai estar falando algum complemento da mensagem da semana passada, que você continue ouvindo a palavra do Senhor e servindo a esse Deus maravilhoso. Deus abençoe. Amém. Então vamos continuar a nossa reflexão. O mestre no jardim da aflição, Jesus o mestre da vida. O texto é Mateus 26, a partir do 36, que eu não vou ler todo de novo. Vou ler na medida que eu fizer alguma citação. Jesus está no jardim de Getsêmani, já trouxe explicações sobre isso. Ele separa os seus 12 discípulos, vai para um lugar para orar. Depois ele separa 3 entre os 12, Pedro, Tiago e João. E aí ele diz o seguinte, olha, eu não estou legal não, viu? Eu não estou legal. Minha alma está profundamente triste, versículo 38, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. E depois no versículo 46 eu também quero destacar, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Na semana passada, nós explicamos algumas coisas, e tem algumas coisas desse texto também que eu dou mais detalhes,
e apresento num vídeo de suplemento que está no Facebook, na nossa página, e está também no nosso canal do YouTube, onde eu trago uma série de outros complementos. Alguns dizem respeito a tópicos que foram na semana passada, alguns outros a tópicos que serão de hoje. Na semana passada nós vimos que, como uma primeira lição do mestre da vida, o homem de dores, Jesus, experimentado em sofrimento, nós vimos que a gente pode falar, a gente pode se expressar, a gente pode revelar, a gente pode sinalizar, a gente não precisa esconder que estamos com problemas, que estamos em crise, que está doendo, que estamos sofrendo, que está difícil, que a alma está triste, que estamos angustiados, né? Falamos sobre que somos seres falantes e que a fala, ela pede os seus caminhos, a gente precisa falar e que não precisamos ter vergonha de estar sofrendo, de estar com problemas, de estar triste, né? De sermos humanos. Isso é humanidade. Jesus nos dá essa lição e ele fala, ele se expressa, ele revela. Mas vimos também com o mestre da vida que tem o local para isso, que tem que tem um momento, e Jesus, ele escolheu o momento, ele escolheu um lugar, ele escolheu para quem que ele ia falar isso, e vimos que então também tem isso, essa sabedoria que a gente pode pedir a Deus, e que ele nos dá, de saber o momento, o lugar e a quem. Isso nos remeteu à terceira lição, que começo a partir dela agora. Segunda lição, portanto, escolha o momento, o lugar e a quem. Primeira, fale, revele, expresse, sinalize, não esconda. Segunda lição de Jesus, em tempos de tristeza, de crise, de sofrimento, de angústia, de aperto. Meu coração está apertado, pastor, estou sentindo um aperto aqui no peito, igual as azeitonas lá no jardim, lá na prensa das oliveiras. O que eu faço? Fale. Segundo, escolha o momento, o lugar e a quem. Terceira, e tem a ver com a segunda, e é complemento da segunda, tenha amigos. Terceira lição do mestre da vida, tenha amigos, tenha confidentes, tenha pessoas de confiança. Isso mesmo, nós vemos isso nesse texto, e mesmo sabendo que, algumas vezes, as pessoas vão falhar conosco, e até os amigos e os melhores amigos vão falhar conosco, eles podem falhar conosco, até os amigos falham, e aqui a gente vê isso nesse texto, os amigos que ele selecionou, eles falharam, mas pode acontecer que os amigos não façam por nós o que nós queremos, ou o que nós esperamos, ou o que nós precisamos, e foi o caso aqui nessa passagem, mas eu também entendo que, sendo Jesus alguém tão especial, tão inteligente, tão sábio, ele não escolheu esses três amigos sem motivos, eles não eram especiais sem motivo algum. Alguma coisa eles tinham e eles fizeram para que Jesus os visse como três especiais entre os 12. Estar entre os 12 já era grande feito. Imagine estar entre os três. Então Jesus tinha lá os seus motivos. Eles falharam, mas Jesus tinha os motivos para tê-los como seus amigos especiais. E então esse evento aqui não desfaz o fato de que Jesus os tinha, e nessa hora ele usou, ele procurou o recurso que ele tinha, amigos, confidentes, companheiros. Pedro, Tiago e João foram chamados à parte para compartilhar aquele momento, e entre tantos conhecidos, note isso na Bíblia, entre tantos conhecidos, muitos, centenas de amigos e seguidores, alguns eram especiais. Muita gente admirava Jesus, muita gente gostava de Jesus, muita gente ouvia e acompanhava Jesus. Mas os missionários daquela missão especial que ele manda de 2 em 2, lembra? Eram só 70, entre tantos. E o colegiado apostólico eram só de 12. Vejam só, uma multidão, 70.
Entre tantos, 12. E a gente vê também Marta, Maria e Lázaro sendo amigos especiais em Betânia. Eles eram diferentes no coração de Jesus. As mulheres que foram ao sepulcro naquele domingo também eram especiais. E nós temos os 12. E entre os 12, nós temos 3. E entre os 3, João era chamado de um discípulo amado. João ainda especial entre os 3. Meu irmão, se você não está entendendo a importância e a lição de Jesus, o mestre da vida, tenha amigos, tenha confidentes, tenha pessoas de confiança, tenha pessoas com quem você vai compartilhar os momentos diferentes da vida, sejam aqueles mais alegres, mais jubilosos, ou aqueles mais difíceis, mais críticos. Tenha pessoas, encontre-as, encontre essas pessoas e use-as. Tenha amigos, use-os, acione-os, busque a presença deles, sem vergonha, sem constrangimento. Jesus nos ensinou isso. E quando ele chama os 3, fala que ele se abre, que ele tira as máscaras, como nós vimos na semana passada e também lá no vídeo do YouTube, na aula suplementar. Ele revela o seu coração, o seu interior, sua humanidade, sua angústia, sua agonia. Ele estava como quem diz: socorro, Pedro, Tiago, João, socorro, me ajudem, eu preciso de companhia, eu preciso de vocês agora, eu preciso de vocês. E com isso eu caminho para a 4ª lição do mestre da vida aqui no Jardim da Visão. 4ª lição: reconheça quando você precisa de ajuda e de companhia. Primeira, fale, não esconda, sinalize, expresse. Segunda, escolha o momento, escolha a hora, escolha a quem. Terceira, tenha amigos, tenha confidentes. 4ª lição: reconheça quando você precisa de ajuda, de companhia. Eu preciso de vocês. Orem comigo, fiquem aqui comigo, vigiem comigo, estejam comigo, Pedro, Tiago e João. Eu não estou bem, eu estou angustiado, estou mal, eu preciso de vocês, fiquem aqui, vigiem comigo. É um gesto de humanidade, é um gesto de humildade, é um reconhecimento de sua humanidade. É um gesto de reconhecimento da nossa interdependência, é uma lição para nós de nossa interdependência. Nós somos seres relacionais, gregários por natureza, sociais, seres que se reconhecem no outro, que se vê e se percebe na alteridade, nas relações. Falo sobre isso quando falo lá no vídeo suplementar sobre alteridade, sobre a importância do outro na vida da gente. Quando falo sobre o samaritano, recorra lá à aula, volte lá na aula, mas eu quero que você entenda que Jesus está nos dando uma lição da importância do outro na nossa vida e da nossa importância na vida dos outros. O quanto os outros são importantes para nós e nós na vida deles. Que nós devemos aprender a viver assim. Jesus nos dá essa lição. Explico a parábola do samaritano em relação a esse tópico lá no vídeo suplementar. Volte lá, assista, mas eu quero que você entenda é que esse Jesus a quem seguimos e de quem aprendemos a viver a vida nos ensina que nós não somos ilhas, que nós não somos isolados no mundo, que nós somos importantes para os outros e os outros são importantes para nós. Reconheça a importância uns dos outros, reconheça quando você precisa de ajuda, reconheça humildemente quando você precisa de companhia, mesmo que o outro não puder fazer nada. Às vezes a gente é tão ajudado, tão socorrido, mas às vezes também as pessoas a quem a gente busca, elas não podem fazer nada por a gente. E quantas vezes nós somos procurados, talvez você já passou por essa experiência, e a gente sente um pesar porque a gente se sente impotente, eu não consigo fazer nada para ajudar. Dê a sua companhia, e quantas vezes
nós não pudemos fazer nada, ou alguém não pôde fazer nada por a gente, nada para nos ajudar, nos socorrer, nos tirar daquela, mas a companhia foi importante. Portanto, irmão, na presença, com cultos, celebrações, eventos, encontros, ou assim virtualmente, com encontros limitados, com distanciamento social, saiba que nós somos importantes e que as pessoas são importantes para nós, e aprendamos a viver assim, em comunhão, em comunidade, mesmo à distância, e mesmo quando presentes. E isso vai nos remeter à quinta lição do Mestre da Vida, quinta lição de Jesus no jardim. Ore e tenha parceiros de oração. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu não estou bem, eu quero vocês comigo, venham orar comigo. Às vezes a pessoa pode fazer alguma coisa, às vezes não pode fazer nada, mas a companhia, a presença é importante. E às vezes ela pode fazer uma coisinha a mais, estando ou não presente, orar. E Jesus nos ensina a importância de ter companheiros de oração. Tenha parceiros de oração. Faça parcerias de oração. Busque, construa parceria de oração. Seja parceiro de oração. Procure alguém para ser seu parceiro de oração, de intercessão. Compartilhe momentos de oração. Una forças espirituais na guerra de oração. Mas ore também. Porque tem o crente 6 horas, né? O famoso crente 6 horas. 6 horas por mim, mas que ele mesmo não ora. Isso já virou piada batida. Mas Jesus, nesse texto, ele chama os amigos, ele abre o coração, ele se revela, ele pede a companhia deles. Eu preciso de vocês, fiquem comigo. E ele pede, orem comigo, orem por mim. Mas ele também ora, ele próprio ora. Então é uma lição dupla aqui. Ore, peça orações e faça parcerias de oração, mas ore também. Ore. Daria para olhar o outro lado aqui e inverter, não dá? Pensar aqui no lado dos discípulos e tirar essa lição. Não deixe na mão, orando sozinho, aqueles que pedirem a sua parceria de oração. Ore mesmo. Vamos inverter um pouquinho e pensar do outro lado, saindo da lição de Jesus e indo para os discípulos. Ore mesmo. Lembra daquela outra mensagem, Paulinho, que eu preguei, onde a gente só manda a mãozinha, lembra? Ore por mim, irmãos. Aí a gente manda a mãozinha do WhatsApp. Não, irmãos, não. Pode mandar a mãozinha, mas joelho de verdade também faz bem. Tenha parceiro de oração, convoque parceiro de oração e ore também. E não deixe na mão aqueles que solicitarem suas orações. Amém? Nada de mãozinha virtual sem joelhos de verdade. E para alguns desses parceiros, nem precisa dizer o que é. Para alguns desses parceiros, só diga: ore por mim agora, ore por mim essa semana, mas faça isso. Irmão, tenha esse hábito, use as redes para isso, use o WhatsApp para isso, use a igreja para isso. A igreja, não estou dizendo templo não, estou dizendo a igreja, pessoas, família, pessoas, gente, eu e você. Use as pessoas. Ore por mim essa semana inteira, mas para outros, diga sobre o que orar. Para outros, peça para estar junto com você. Ore por áudio, ore por vídeo, ore presencialmente, ore à distância, ore sozinho, mas orem e façam parceria de oração. É o Mestre da Vida ensinando. Sexta e última lição. E eu vou encerrar a mensagem e a série agora. Sexta e última lição do Mestre da Vida aqui no Jardim da Aflição. Levante-se e haja. Levante-se e haja. É o último versículo. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enfrente. Encare o problema de frente. Enfrente a crise. Estamos em crise. Tá? Em frente. Alguém disse que a melhor maneira de um navio vencer uma tempestade, uma tribulação, uma tormenta, é de frente.
dizem que de lado o navio quebra, ele tomba, de lado o navio vira e afunda. Tem que ser de frente. Se o navio for de lado, ele vai de frente na tempestade, na tormenta, nas ondas. Nesse texto, Jesus agoniza, Jesus chora, Jesus ora, mas depois diz: chega, já orei, já agonizei, já chorei, agora levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Eu aprendo com Jesus aqui, Paulinho e Jéssica, que tem problema que não tem para onde fugir. E nós estamos vivendo alguns assim agora nesse tempo no Brasil inteiro, e isso atingiu nossas casas em cheio. E não tem para onde fugir. Tem que encarar, tem que enfrentar. Isso requer fé, requer confiança em Deus, e por isso orar antes. Por isso Jesus ora antes, por isso a companhia, por isso a ajuda, por isso a importância dos irmãos na vida da gente com a gente. Porque tem coisa que não dá para fugir, tem que ir de frente, não dá para ir de lado, tem que ir de frente. Isso requer poder, requer força, requer encorajamento, requer fortalecimento, que podem vir de Deus, da oração, da Bíblia, do pastor, da família, do esposo, da esposa, da mãe, do pai, do amigo, do irmão, enfim, do outro. Olha a alteridade aí de novo. Do outro. E aí? Então, não se entregue. Coragem e fé. Levante-se e haja. Vá em frente. Chegou a hora. Judas já está vindo ali, os soldados vêm por ali. Chegou a hora. Agora vamos para frente. Vamos encarar o problema. Essa é a sexta e última lição de Jesus. Está apertado o peito, está em crise. Faça tudo isso, fale, revele, escolha o momento, a hora, a ocasião, a circunstância, a quem, com sabedoria, tire suas máscaras, tenha amigos, tenha confidentes, valorize o outro, tenha parceiros de oração, mas tem a hora também de se levantar e dizer: vamos agir, vamos fazer, vamos enfrentar. Tem a hora de orar, tem a hora de chorar, e tem a hora de levante-se e vamos. Jesus nos ensina isso aqui. Eu concluo dizendo que Jesus era homem, e como homem sofreu, se angustiou, sentiu peso, chorou. E porque era homem, ele falou, ele se revelou, ele pediu ajuda, ele falou: eu não estou bem, ele pediu companhia, e porque era homem, ele orou. E porque era homem sábio e forte, ele se levantou, ele agiu e ele encarou o desafio. E porque era homem amoroso, ele permaneceu na cruz. E porque era Deus amoroso, porque era Deus e amoroso, se submeteu a tudo isso, por amor de mim e de você. O impressionante e ousado amor de Deus, Paulinho, não foi nada combinado. Não foi. Tudo isso por amor de nós. Para se tornar um modelo de homem, modelo de sofredor, um modelo mestre da vida, a quem nós devemos seguir e imitar. Ele é Deus poderoso, e por isso a morte não poderia detê-lo para sempre. E então Jesus venceu e se tornou o primeiro a ressuscitar, glorificado, transformado, e com isso nós temos a garantia de que haverá uma ressurreição final. Nós temos a fé de que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque ele venceu este mundo. Nós temos a certeza de que neste mundo, como Jesus, nós também viveremos aflições. Mas poderemos ter bom ânimo, coragem, fé, porque ele venceu o mundo. E nos deixou o mapa, nos deixou a rota, nos deixou o caminho, nos deixou a trilha. Siga a rota, siga o mapa, siga a trilha, pise nas pegadas de Jesus.
Ele é o nosso modelo. Como sou grato a Deus por ter passado tudo isso como homem, para nos ensinar a vencer nessa vida, e por ter vivido tudo isso, mesmo sendo Deus, fez isso por mim, fez isso por você. Amém? Está difícil? Ele sabe, Ele compreende, porque Ele viveu tudo isso, todas as aflições e pressões de vida que nós vivemos, e Ele nos compreende. Ele nos deixou o caminho de como viver. Siga os passos de Jesus. Ele nos ensinou como que vence. Por isso que Ele falou, tenham bom ânimo, eu venci, agora façam como eu, vocês vão vencer também. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Paulinho, nos ajude aqui. Deus falou com você? Responda. Essa semana tinha uma corrente lá, não sei se o nome certo é corrente, né? Diga uma frase que o seu pastor está sempre dizendo. A Leila e a Leidiane postaram lá, Deus falou com você? Responda. Obrigado, Leidiane e Leila, pela citação. Mas falo isso com vocês agora. Deus falou com você? Responda. A palavra de Deus não vem para a gente cumprir ritual. Ela vem para que você responda e para que você seja por ela socorrido, fortalecido, orientado, fortalecido, encorajado, animado, salvo, transformado. O que Deus falou com você agora. Paulinho vai nos ajudar a responder. Feche os seus olhos. Eu vou orar e o Paulinho vai orar. Senhor Deus, que a palavra do Senhor e o exemplo do Senhor, o encorajamento do Senhor, os passos do Senhor, sejam seguidos por esses irmãos e amigos, por todos aqueles que ouviram essa mensagem, que entenderam que a Tua palavra nos deixa a trilha, o caminho a seguir, e que o Senhor fez tudo isso por amor de nós. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, Senhor Deus, e que essa palavra possa transformar e alentar a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.